Boa tarde, pessoal, tudo bem? Quando a gente fala em prol de um processo áudio e vídeo, tem muita gente que não conhece o procedimento, pensa que você está falando sozinho. Não. A escuta do telefone pensa que você está falando sozinho. Não, você não está falando sozinho. Você está gravando um vídeo que vai adentrar a uma rede social e você vai informar a toda uma sociedade a natureza do vídeo que você está mostrando, tá? Dentro da Constituição Federal, nós temos os artigos aqui 233, 234. Esses artigos tratam de divulgação, entendeu? Dentro de uma rede social, em atos libidinosos, né? Pode ser todos eles, né? A exposição, né, em todas as naturezas de uma pessoa, né, que são muitas das vezes vítima, né, de ações de pessoas, às vezes até por não conhecer a lei ou por conhecer a lei e fazer vista grossa, né? Isso é um detalhe. Então, toda essa natureza dentro de uma rede social é crime. Para aqueles que não conhecem, porque eu vou fazer entender o seguinte. Quando eu falo alguma coisa aqui, colega, eu falo porque eu tenho um certo conhecimento, não porque eu domino o conhecimento. Não, eu tenho um certo conhecimento. Dentro do meu conjunto de qualificações profissionais, um conjunto de qualificação profissional, né? Justamente dentro do curso da capacitação técnica e educação profissional, eu tratei de uma disciplina chamada Tecnologia e Comunicação, né? Ela nos dava um parecer de uma situação sobre a tecnologia, né? E quem quisesse fortalecer, fosse pesquisar a situação para ficar familiarizado mais, né? E eu corri atrás de me informar mais e me familiarizar mais, né? Então, quando eu vou passar um vídeo, eu tenho todo um cuidado de uma coisa. Se eu vejo que uma coisa adentrou no meu vídeo, adentrou nas minhas redes sociais, e as redes sociais, elas são do meu cadastro, eu pego, vou lá e apago aquilo, entendeu? Porque, para quem não conhece, temos leis, como eu já falei anteriormente, para tudo, né? Temos leis que nos ampara a cada segundo do nosso dia, e temos leis que nos penaliza. A mesma lei que nos ampara, nos educa, é a mesma lei que nos penaliza por qualquer ato, né, inadequado ao descumprimento da lei em prol de uma sociedade. Só para vocês ficarem atentos. Aqui não às vezes a pessoa olha o carro e diz: pô, mas o carro já está com esse vídeo. Preste bem atenção nos meus vídeos, que para algumas pessoas que não têm esse conhecimento, que às vezes nem tem essa atenção de quando está viajando, eu digo assim, dentro de um mundo virtual, né, não se atenta a isso e às vezes pode ser até penalizado por isso, né? Tá? A Lei 13.718 de 2018, ela fortaleceu, foi uma reforma diante dos artigos 233, 234 da Constituição Federal, que ela trata o seguinte: divulgar foto, vídeo de nudez, seja ela em qualquer faixa etária, seja ela de uma criança, seja ela de um adolescente, seja ela de um adulto, seja ela de um idoso. É nudez. Entendeu? Como já aconteceu certos casos, até o sistema de comunicação de notícias nos informa diariamente sobre essas eventualidades que acontecem em prol de uma sociedade, dentro da sua liberdade de informação, tá? que
Qualquer ato dessa natureza, e isso for adotado um tipo de penalidade, você pode ser preso, entendeu? Tá? Eu estou fortalecendo isso aqui porque às vezes muitas pessoas têm conhecimento e às vezes outras pessoas não têm conhecimento, né? Muitas vezes você pode até nem se dar conta disso. Você pega uma imagem de uma pessoa e posta, né? E às vezes de repente você pode ser penalizado por isso. Às vezes você vai dizer, poxa, mas eu fiz algum ato criminoso, né? Eu postei, às vezes você fez uma postagem inadequada que descumpre as regras e normas da lei dentro de uma rede social, tá? Não quer dizer que você não possa postar nada. Posta, pode, né? Às vezes nós postamos, né? Às vezes nós achamos um assunto importante, né? Vamos por lá no Google, né? Aí copiamos do Google, jogamos para o nosso Face, né? Às vezes você acha um assunto interessante ali, poxa, olha aqui, hoje vai ser o Dia Internacional, né, da Mulher, beleza, aqui tem toda uma programação aqui, eu faço uma cópia para o meu Face, beleza, eu estou causando algum crime? Não. Aquilo ali tem toda uma eventualidade, uma programação que não tem crime ali dentro, é uma coisa diferente. Mas quando você cria situações inadequadas e descumpre as regras e normas da lei dentro de uma rede social, né? Quando você faz uma postagem, muitas das vezes, de certas situações que não tem certas autorizações, ou às vezes não autorizado, né? Tem muitas imagens, tem muitos vídeos que às vezes, eu não sei se vocês já se depararam com isso, tem vídeo que é bloqueado e é impossibilitado de você fazer a postagem. Preste atenção nesse detalhe. Eu já me deparei com certas situações, certos assuntos, né? Que aquele assunto era bloqueado. Por quê? Não permitia que você fizesse uma postagem para outro local, né? Isso depende de assunto, né? Tá? Agora, quando se trata da imagem da pessoa, a imagem da pessoa tem situações diferenciadas, ainda mais quando a pessoa está despida, né? Ainda mais quando a pessoa está despida, né? Tá? Você postar qualquer situação de uma natureza que cause uma nudez, pode ser de uma criança, de um adolescente, de um adulto ou de um idoso, entendeu? Você pode ser penalizado pelas regras da norma da lei e você pode ser enquadrado em um tipo de estupro de vulnerável. Coloque uma coisa na cabeça, o seguinte: estupro de vulnerável não é só penalidade quando acontece com uma criança. Não. Ou um adolescente. Não. Estupro de vulnerável, entendeu? É um tipo de ato inadequado à imagem daquela pessoa ou ao contato com aquela pessoa. Pode ser em qualquer faixa etária da vida humana, entendeu? E por isso, se você não souber o que você está fazendo dentro de uma rede social, você pode ser penalizado, você pode ser enquadrado, você pode ser até preso por as suas ações, né? Você pode dizer, mas poxa, eu não conhecia a lei. Então, por isso, quando você for adentrar as redes sociais, que você for fazer toda essa eu chamo de viagem, né? Essa viagem nesse mundo virtual, que é uma coisa de uma natureza diferenciada, que você, eu digo assim, viagem, porque você tem a liberdade de informação de ir a qualquer lugar em um mundo virtual, tá? Dentro do nosso país, tá bom? Nós temos esse direito e a liberdade de viajar nesse mundo virtual, né? Tá? Então vocês têm que ter cuidado com isso aqui, porque senão você pode ser penalizado. E não praticar isso aqui, né? É duas coisas, não é só cuidar, não praticar,
entendeu? Porque você pode ser penalizado, entendeu? A lei, em qualquer natureza do nosso país, ela é uma coisa muito importante e bem impressionante para todo o cidadão em prol de uma sociedade. Preste atenção no que eu vou colocar para você. A lei do nosso país, ela não é racista e nem classista. E a prestar atenção nisso, tá? Um outro ponto que eu vou lhe dizer também. A lei do nosso país, ela não adota desigualdade social. Pode ser o negro ou o branco, diante dos seus atos, né, antissocial. Olha aí o antissocial, por quê? Porque você não está realizando atos adequados a uma sociedade, por isso que é antissocial. Você pode ser penalizado, né? Então eu digo para você assim, e mais uma vez eu não sou expert, né, dentro de leis. Eu tentei me fortalecer, porque eu tenho uma formação diante da natureza, né, certo, disso aí. Não se trata de ser melhor do que ninguém, mas se trata de estar fortalecido e respaldado dentro e conhecer as regras e normas da lei, até para podermos ter condições de administrar, evitar certas situações que possa, né, diante de uma falta de atenção, ocorrer em nosso dia a dia, tá? Então, por isso eu digo a vocês, a toda a classe, a todos os companheiros formados em pedagogia, né, a todos os companheiros formados em educação, tá? Porque eu me deparei somente no ano de 2021 para 2022 com várias pessoas formadas em educação que estão presas por essa eventualidade aqui que eu estou colocando e mostrando para você quais são as regras e normas da lei, tá? E a mudança do Código Penal, colocando para vocês que diariamente, né, toda a nossa Constituição Federal, ela tem, não é mudança na Constituição Federal. Temos leis que vêm reformar algumas leis, fortalecer muitas das vezes aquela mesma lei, deu certo? Uma reformulação na lei, certo? Mas nada foge da nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal de 1988. Então, eu tenho colegas que estão presos, sem sacanagem. Você pode até dizer que não. Eu tenho colegas que estão presos por causa disso. Colega que hoje ocupa um espaço dentro de uma cela por não entender e não se certificar que o seu nível superior, né, tinha regras e normas da lei, né? E por essa atuação aqui, em descumprimento dessa lei aqui, 13.718 de 2018 estão na penitenciária. Eu não estou aqui discriminando eles. Eu não estou aqui arbitrariamente fazendo uma discriminação contra ele. Não, eu estou dizendo aqui o seguinte, bem claro e bem certo. Por ato de descumprimento da lei, milhares de pessoas em todas as leis que envolvem o nosso país, né, estão sendo penalizadas. Muitas são penalizadas por um processo básico, né, que às vezes, mas aquela pessoa foi processada, não foi preso. É porque o processo não passou de 4 anos, entendeu? Às vezes a condenação não passou de 4 anos. Então a justiça encaixa aquela pessoa em uma condenação de liberdade, né? Vamos supor, eu digo assim, residencial, eu chamo residencial, né? Tá?
mas aquela pessoa tem uma condenação, mas não chegou a 4 anos, então a pessoa tem uma liberdade, fica em liberdade, não vai para a cadeia, né? São coisas diferenciadas, né? Mas nesses casos aqui, dessa lei 3.718, tem leis, tem situações aqui que prescreve, tá? Vamos supor, de repente a pessoa, por uma eventualidade da situação ao qual ela cometeu, né? Ela foi condenada e de repente essa pessoa, por uma eventualidade, abriu fuga, tá? Beleza, tá. Se ela foi condenada, ela tem que entender uma coisa. Presta atenção. Se a pessoa foi condenada, ela tem que entender uma coisa. Ela foi condenada. Então, a justiça vai dar um prazo para ela se apresentar naquele local, né? Se aquele prazo for ignorado, aquela pessoa vai ficar sobre procura, né? Vai ser uma pessoa procurada, né? Tá. Pode ser que passar de 10 anos, aquilo ali, aquela situação venha a inspirar, que chama, né? Mas tem situações dentro dessa situação aqui, né, que não prescreve. A vida, se a pessoa tiver com 90 anos e for encontrada, ela vai presa. O nosso país já tem lei dessa natureza que envolve situações para penalidade de certos atos, tá? Isso acontece dentro dos atos libidinosos, né? Isso acontece com qualquer faixa etária de idade, não é só com a criança e o adolescente não, tá? Isso aqui é um ponto, tá? Vamos tratar aqui de um outro ponto. Eu achei interessante a lei que foi criada, né, sobre multa com ações processuais inadequada contra uma pessoa, né? Às vezes, por uma eventualidade da vida, ou por você não conhecer aquela pessoa, ou por qualquer natureza da situação, você entra com uma ação com aquela pessoa, né? Só que você pensa, porque você está entrando com um processo contra uma pessoa, e muitas das vezes aquele processo, ao adentrar numa vara de justiça, uma sociedade é informada. E uma parte da sociedade também, às vezes ela pensa que aquela pessoa já é culpada, e as coisas não funcionam assim. Investigado não é culpado, né? Culpado, muitas das vezes, que não é todas as vezes, quando uma pessoa é condenada, né? São situações diferentes, tá? Eu achei interessante porque às vezes você, por qualquer besteira, você entra com uma ação processual contra uma pessoa pensando que vai ter êxito na situação, né? Então você faz uma ocorrência, entra no Ministério Público, adentra a vara da Justiça, tá, chega lá, a situação é diferente, né? E se seu processo, nos dias atuais, que até um tempo que essa lei foi criada, você vai pagar uma multa por isso, né? A multa vai de 1% a 10% diante da causa que você adentrou contra aquela pessoa, né? A multa vai também de 1 salário mínimo a 10 salário mínimo, dependendo da situação, né? Tem pessoas que muitas das vezes pensa que todo mundo é lixo na sociedade, né? E por qualquer fuxiquinho no seu ouvido, né? Por qualquer picuinha que chega no seu ouvido, né?
ou por qualquer ouvidoria inadequada de uma situação, sai correndo para uma delegacia, faz uma ocorrência, entra com um processo contra uma pessoa, pensando que todo mundo faz papel de ignorante numa sociedade. E as coisas não é assim. Bom, o Código Penal, diante do seu decreto-lei número 2.848, de 7 de 12 de 1940, né? No artigo 341, acusa-se perante a autoridade de crime inexistente ou prática praticado por outrem, isso dá pena em detenção de 3 meses a 2 anos ou multa, né? Tá? O artigo 339 do Código Penal previa como crime de denunciação caluniosa o ato de iniciar algum tipo de procedimento, que é processo, né, investigativo ou punitivo, atribuindo crime à pessoa que sabe que é inocente, né? Isso são as situações que ocorrem dentro do nosso país, né? Isso é uma natureza gravíssima, né? Por certas eventualidades dentro do nosso país, dentro da justiça, não é da justiça do nosso país, é adentrando a justiça do nosso país, né? Eu acho que é aqui. Você sabia que o nosso Brasil é campeão de processos trabalhistas de todo o mundo? 98% dos processos trabalhistas de todo o mundo estão no Brasil. Só para você ter uma natureza da situação, até 31 de 12 de 2021, diante de todos os processos adentrados à justiça do nosso país, ocasionou um número de 72 milhões de processos, para você ver a quantidade de processos que tramita, né? Em 2022, isso baixou um pouquinho, 62 milhões, né? Então, o nosso Brasil é campeão em certa situação, né? Só não é campeão do mundo, da Copa, né? Mas isso é uma outra eventualidade. O nosso país é campeão de ações trabalhistas, de ações também criminais, né? Dentro do nosso país. É por isso que a nossa justiça, às vezes, muitos processos, né? Que às vezes a pessoa diz, mas olha, a gente não está conseguindo resolver esse processo. Mas por quê? Porque você pensa que você entra com um processo hoje e o seu processo vai logo ser concretizado. Não. Às vezes tem uma fila de processos na sua frente e você vai lá para baixo, né? E cada processo tem um procedimento, né? Não é só chegar lá, olhar, assinar e pontar decidido, não. Cada vara da justiça tem uma natureza, né? Só para você ter uma natureza da situação, quando você adentra com um processo contra órgãos públicos, a situação fica pior ainda. Se você adentrar com um processo contra o município, contra o estado, contra a União, né? Você vai ter que ter paciência blindada para poder resolver aquilo ali, tá? Entendeu? Então essa é a vida das situações em processos criminais e trabalhistas dentro do nosso país, né? Uma boa tarde a todos, viu? Valeu.